7 espécies de tartarugas marinhas no mundo e pensares que 5 delas usam a costa angolana. Portanto, é realmente muito importante a nossa costa para a preservação desta espécie. Mortas, infelizmente, há muita matança de tartarugas, há muito roubo de ovos. Este ano tivemos, que é um crime gravíssimo ambiental, que tivemos no Cuio, roubaram-nos 49 ninhos, isto equivale a quase 6.000 ovos. Mas o que é que fazem com esses ovos? Comem-nos. Mas quem rouba é que come ou sim, rouba para vender? Sim, as duas coisas. Por exemplo, olha, outro trabalho que é feito com sacos de plástico, este trabalho, por exemplo, estas tartaruguinhas que nós depois transformamos em ou porta-chaves ou ímã para geleira, já fizemos brindes para o Porto de Luanda, para outras empresas assim que dão como brinde, mas é feito em crochê, portanto é uma técnica antiga das avós, como este cinto também, é feito em crochê, mas são os sacos de plástico. Isto é um cinto que já tem para aí 15 anos, é meu, e é totalmente feito com saco de plástico e com uma agulha com crochê, portanto custo zero. Falar, olha, boneca de jornal, isto é feito com jornal. A saia toda é feita de jornal? A boneca toda é jornal. Aqui o bebê é uma rolha de vinho, isto é um resto de uma t-shirt velha e um resto de um tecido, mas era jornal. Já foi lido, já foi. Mas é diferente se eu lhes mostrar, não é? Pois é, por exemplo, os brincos, que é feito de jornal. Os brincos que também são de papel, este colar, isto é feito com revistas, dá para fazer, por exemplo, estou a ver aqui, isto são caixas de pasta dos dentes, que é mais grossinho, ou de caixas de cereais. Então, se eu lhes falar só, e se eles não visualizarem, não conseguem perceber. Agora, se eu lhes disser, olha, isto são uma folha de revista, dá para fazer alguns brincos, e os brincos dá para vender por X, então é dinheiro, não é? E no fundo, por acaso são bonitos? São bonitos, são peças únicas. Por exemplo, para mim eu gosto mais ainda quando percebo de onde é que é feito, não é? Porque não é nem uma máquina dos chineses que fazem em série, são peças únicas, e perceber que no fundo é isto, quando eu falo em desformatar, é olhar para a garrafa, que obviamente para vocês é apenas uma garrafa, um bidon, que o máximo vai dar para depois dar a alguém para vender quiçango ou algo do género, não é? Mas para mim vai dar para fazer pulseiras, vai dar para fazer cortinas, vai dar para fazer candeeiros, vai dar... Matéria-prima criada por mim, é uma criação minha, e para mim tem uma história importante. Porquê? E é uma peça que tem boa saída de venda, e lá está, ficam sempre diferentes. Então, esta peça foi criada por mim na altura do Covid. A altura do Covid, mundialmente foi muito mal para a maior parte das pessoas, para outras não, mas para a maior parte das pessoas, e para a área artística, a parte da cultura, realmente ficamos de mãos atadas, não é? Principalmente aqui em Angola. Houve países que os artistas ainda tiveram algumas saídas ou fundos para se manterem, não é? Nós não tivemos. Eu tive que, na altura do Covid, acabar com a parte da formação, das aulas, não é? Que dávamos aqui até com a Nancy, aqui perto, na escola dela com as crianças. E tive que repensar tudo, perdi a equipa que trabalhava comigo, basou tudo, e agarrei-me à máquina de costura para fazer máscaras faciais para dar de comer aos meus filhos, pura e simplesmente. Loja fechada, e quando a loja pôde abrir, a única saída que havia era as máscaras. Deixou de haver os brindes, deixou de haver o trabalho que nós fazíamos para a Sova Catumbela, de troféus reciclados, medalhas recicladas, para tudo quanto era eventos desportivos aqui, éramos nós que fazíamos, não era uma vez esse trabalho. Tudo acabou, não é? Tudo acabou, e foi tudo de repente, e foi tudo, pronto. Então, havia artistas do Era Uma Vez que já estavam a passar fome, literalmente, não é? E estou a falar agora destes dois, parte de cestaria e parte de madeira. O perfil da mulher, a cara da mulher é madeira. Então foi uma forma que eu encontrei de pensar em peças que eu pudesse lhes comprar material, não é? E fazer outras peças
para vender, mas para lhes poder dar dinheiro, não é? Sustento, porque estava mesmo mal. E ficou uma criação gira e é uma peça que eu gosto, mas gosto essencialmente porque nasceu por aí. Não foi uma coisa que eu queria fazer, foi uma coisa que foi em que juntávamos sempre a parte de fazer ateliês de reciclagem criativa, que no fundo é assim, não era propriamente olha, vamos fazer uma bonequinha com rolo de papel higiênico. A ideia não era essa, não é? A ideia era eles perceberem que podem fazer coisas giras, ou jogos, ou brinquedos, ou coisas decorativas, com coisas que estão habituados a usar e deitar fora, não é? Mas no fundo era a tal lavagem cerebral, a tal educação ambiental, que está ali intrínseca e que nós vamos... E consigo perceber que valeu a pena, porque, por exemplo, as crianças, eu costumo dizer que são esponjas. As crianças são muito fáceis de absorver tudo aquilo que lhes dás, não é? A brincar, não precisa de ser uma coisa séria, a brincar elas vão aprendendo. E eu tenho alunos, que foram meus alunos agora, aqui em Benguela, há não sei quantos anos, e eram pequenitos e agora já estão maiores que eu, que até hoje as mães, as avós e não sei o quê, me dizem, olha, até hoje ela faz isto e aquilo e usa isto e usa aquilo. Então fica... Não falta informação, não falta ir buscar informação gratuita, não é? Através da internet consegues ir buscar absolutamente tudo, filtrar o que é bom e o que não é, e consegues ir buscar essa informação. Agora, mais uma vez, as escolas também não ensinam as crianças a pesquisar, a pensar. O sistema de ensino está na mesmice. O sistema de ensino vais decorar esta matéria e vais despejá-la na prova. Ok, não dá a possibilidade do estudante explorar as suas possibilidades. Não há a parte sequer de crítica, de comparação, e, sinceramente falando, acredito, hoje em dia, eu lembro-me, não era uma vez quando comecei a dar aulas a crianças, a maior parte não sabe usar uma tesoura, não sabe usar uma régua, a régua se tiver o zero apagado, a meio da régua, para eles não interessa, interessa a partir da ponta. Ou seja, não estão habituados a usar, ok? E não se faz nada nas escolas que não é? Ou então mandam fazer uma coisa, mas não ensinam nem mostram um modelo de... Ok. Não é? Então, as manualidades são importantes. Ensinam, por exemplo, mesmo a parte da parte da criatividade, não é? Eu lembro-me, não era uma vez, nós tínhamos um cesto enorme que chamávamos o baú do tesouro dos plásticos. E eram tampas e embalagens e tudo de plástico. E era demais ver as crianças a pegar naquilo e a transformar em robôs, e em carrinhos, e em caminhão de bombeiros, e em desenvolver a criatividade, que é uma das coisas, por exemplo, que eu ouço muitas vezes, ouvi muitas vezes durante estes anos, pessoas, jovens, crianças, adultos, eu não sou muito criativa. És criativa, somos todos. A criatividade é como um músculo. Se tu não usas, ele não desenvolve. Está lá só. Agora, a partir do momento em que começas a trabalhar com as coisas, começas a desenvolver. E, por exemplo, na parte de reciclagem criativa, do artesanato reciclado, se formos a ver, para mim, o topo são países, vem da necessidade. O Brasil é fantástico. O Brasil, por acaso, é... Porquê? Pela necessidade de uma geração de renda extra familiar. Então, okay. Não há dinheiro para comprar materiais, mas os materiais estão aí. Estão aí. Pois. Não é? E que são... Então, essa criatividade vem da necessidade. E o que eu pensei, ingenuamente, quando vim para Angola, o meu pensamento era esse. Era, ok, há muito lixo lá, há uma necessidade de criar geração de renda, então, fantástico, não é? E no fundo não é assim aqui, porque mesmo a parte de artistas que eu vejo, que eu conheço, né, que trabalho com eles, de madeira, de cestaria, a criatividade é quase zero. Não saem do mesmo. Os artistas plásticos, estou a falar sempre às exceções, graças a Deus, mas regra geral, não sai do pensador, do embondeiro, não sai fora da caixa. E tu atravessas a fronteira e vais para a Namíbia e já vês a diferença de artesanato. Pois. E isso tem a ver com o quê? Com a criatividade, com a estimulação que tu tens. E aqui não há esse estímulo.
nem há o pôr as pessoas, não é? Os jovens a... Outro dos problemas é a parte de visibilidade, é assim, os artesãos aqui, quando são convidados, quando são lembrados e são convidados para algum evento, não é porque lhes estamos a dar valor, é porque fica giro. Ok. Não é? É como se fica tivessem... giro o seu governador, ou seja lá quem for, chegar à coisa e ver ali trabalho. É só por isso. Não há valorização nenhuma, nem numa garrafa de água nos dão. E tu destes-me, por exemplo. Quando eu digo isto, por exemplo, quando eu te falei da parte do projeto Quitabanga, foi a única vez que eu me senti valorizada. Até à altura nunca me tinha sentido valorizada. Entendes? Então, normal. Saudações de acordo à hora do dia. Hoje estamos aqui para mais uma gravação. Temos aqui Edna Kioka, uma artista que em Benguela dispensa apresentações. E hoje conseguimos pelo menos fazer até aqui ao estúdio. E muito obrigado por receber o nosso convite, por aceitar. Obrigado eu. Obrigado. Não está. E gostaria que apresentasse aí para o público que tem menos contato aqui com a nossa artista. Quem é a Edna? Então, a Edna nasceu em Angola, cresci em Portugal, fui para lá com cerca de 3 anos, comecei a voltar a Angola de férias, que os meus pais estavam cá a partir dos meus 20 anos, mais ou menos, e a viver e trabalhar estou há 11 anos neste momento em Benguela. Então, trabalho sou artesã, não é? Sou artista, trabalho na parte da arte, dentro da arte e do artesanato, uma das coisas que me fascina é a reciclagem, tanto pela transformação de materiais que podemos fazer, como pela sustentabilidade, como pelo exemplo. Portanto, é uma parte realmente que me fascina e fazer falar da parte da educação ambiental que é importantíssima. E neste momento estou a acumular também outro trabalho que não acabo por não poder separar. Estou no projeto Quitabanga, que é um projeto já com mais de 20 anos em Angola, muitíssimo importante na parte do estudo e conservação das tartarugas marinhas, que estão em extinção, infelizmente. Então é um trabalho, a nossa costa é realmente muito importante para a preservação da espécie. Conheci o projeto Quitabanga através do artesanato. O projeto Quitabanga tem o foco principal, o estudo e a conservação das tartarugas marinhas, mas tem sempre de braços dados a parte da educação ambiental e a parte da inclusão social. Então são duas coisas que realmente me fascinam e é aquilo que eu quero passar com aquilo que sei. Então fui convidada na altura do Covid, fui convidada por eles para ir para o Kwanza Sul, fazer um trabalho numa das bases que eles têm lá, na base do Longa, que iria inicialmente ser aqui no Cuio, mas devido ao Covid acabei por fazer lá. Então no fundo era com as mulheres da comunidade, do Dongia, fazer um trabalho de capacitá-las, não é? Ensiná-las a fazer artesanato, para que possam ser sustentáveis através disso. No fundo, elas ali não têm mais nada a não ser a lavra para trabalhar. Então foi um trabalho que me deu muito prazer. Foi um prazer para mim conhecer a equipa do projeto Quitabanga, porque eu já trabalhava aqui há vários anos dentro da educação ambiental e foi o primeiro e único projeto verdadeiro que eu conheci em Angola. Portanto, trabalham verdadeiramente para essa causa, não é para preencher papéis, currículo, relatórios, nem para a fotografia, não é para aparecer, mas é um trabalho que realmente eles fazem em todas as bases que estão, e estamos já com 17 bases na costa angolana. Então surgiu depois o convite, passado 2 anos, sensivelmente,
Por exemplo, neste momento, as senhoras que eu ensinei os trabalhos na base do longa, neste momento já é o ganha-pão delas. Então, para mim isso não tem valor, não é? Para mim é o melhor, eu perceber que consegui mudar vidas, consegui mudar o rumo daquelas senhoras que não tinham mais nada de onde tirar o sustento de casa. Então fui convidada por eles para fazer parte do projeto de uma forma... Esse projeto Quitabanga, até eu queria que falássemos isso mais tarde, mas já que entramos diretamente nesse assunto, esse projeto Quitabanga é o estudo pela proteção das tartarugas. Nós já temos ideia de quantas espécies de tartarugas temos aqui e quais são os lugares onde eles... Existem 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo e pensares que 5 delas usam a costa angolana. Portanto, é realmente muito importante a nossa costa para a preservação desta espécie. É bastante importante. E nós já temos aqui alguns pontos onde elas já temos. Nós temos 17 bases da costa, desde norte a sul temos 17 bases. E, por exemplo, em todas as bases nós temos o que chamamos os tartarugueiros, que são rapazes, normalmente são homens, há uma mulher só, mas normalmente são homens que fazem esse trabalho de monitorização das praias, não é? Durante a época da desova, que vai estar quase agora a terminar. Então já damos emprego, por exemplo, eu no Cuio tenho 5 rapazes, então em Caxiva, que são as 2 bases que nós temos em Benguela, temos 3 tartarugueiros, então são sempre pessoas da comunidade, não é? Que portanto já fazemos geração de emprego nas bases onde estamos, para além de instruí-los, de educá-los, não é? Muitas vezes eram pessoas que elas próprias matavam as tartarugas. E hoje em dia protegem-nas, hoje em dia é o emprego deles, não é? É o trabalho deles. Então passam fazem a ronda, por exemplo, agora no Cuio nós aumentamos 5 km de praia, estamos sensivelmente com 11 km de praia, então todas as noites eles vão fazer essa caminhada para ver se encontram ovos ou tartarugas a desovar ou tartarugas mortas. Infelizmente há muita matança de tartarugas, há muito roubo de ovos. Este ano tivemos, que é um crime gravíssimo ambiental, que tivemos no Cuio, roubaram-nos 49 ninhos, isto equivale a quase 6.000 ovos. Mas o que é que fazem com esses ovos? Comem-nos. Mas quem rouba é que come ou sim, rouba para vender? Sim, as duas coisas. É assim, por exemplo, o trabalho dos tartarugueiros, nós temos o que chamamos as maternidades, em que eles desenterram os ovos que a tartaruga desovou, não é? E voltam depois a enterrá-los dentro da maternidade. Isto para tentarmos protegê-las, porque o ideal era que a tartaruga pudesse desovar num sítio e elas naturalmente nascerem ali. Então, mas para tentarmos proteger e preservar a espécie, é isso que fazemos. Então, neste momento, o que é que eu estou a fazer no Cuio? E voltamos agora outra vez à parte do artesanato, né? Estou no Quitabanga, com muito orgulho mesmo, pelo trabalho que faço e pela família que é o Quitabanga, mas neste momento estamos a desenvolver lá um ateliê, começamos a desenvolver um ateliê, temos o apoio da Pescuia, do Gil, que nos dá o espaço, temos já 2 casas, uma escola e um ateliê para funcionar. Estamos a fazer neste momento agora o curso de corte e costura lá, com os tartarugueiros e mais umas raparigas da comunidade, com o intuito de, por exemplo, na altura em que para o nosso trabalho com as tartarugas, não é? Na altura quando para a parte da desova, que há uma pausa, então dar continuidade a eles para eles conseguirem fazer geração de renda, capacitá-los também, não é? Fazemos um trabalho de educação ambiental, fazemos um trabalho deles perceberem com a reciclagem, com os lixos que apanham na praia,
perceberem que podem gerar dinheiro com aquilo, podem gerar outros objetos até para as casas deles, não é? Para melhorar a qualidade de vida deles. E lá a comunidade compra, já conseguem fazer... É a comunidade lá que compra ou eles têm que se deslocar? Não, nós damos a formação à comunidade, nós investimos na formação deles, o que eles fizerem vai ser vendido Luanda, Benguela não era uma vez, noutros sítios, a ideia é essa. A parte do corte e costura, para além de fazerem trabalhos também para venda de pastas, de pano, sei lá, de calças, calções, camisolas, não é? Vestidos. Para além disso, para venda, a ideia é eles aprenderem, por isso é que é uma formação de corte e costura, é eles aprenderem a fazer, por exemplo, as nossas fardas. Ou seja, para começarmos eventualmente a partir do próximo ano, em vez de comprarmos as nossas fardas, os coletes, os calções, as t-shirts a outras empresas, não é? Serem produzidas dentro do projeto, darmos dinheiro a ganhar a eles, não é? Ali neste projeto do Cuio temos o apoio do Banco BIC, do projeto Crescer Juntos. Então conseguimos esse apoio, investimos máquinas de costura, investimos na formação, nos materiais, nas ferramentas que são necessárias, não é? Para conseguirmos produzir a partir de agora, ser a produção nossa, não é? Fazer os chapéus, e criar geração de renda para eles, não é? Essencialmente. E depois a parte da reciclagem, não é? Porque no fundo é assim, temos que pensar uma coisa, eu estou a trabalhar com comunidades costeiras, e se eu penso assim, a parte da educação ambiental nas escolas, em cidades, é quase inexistente. Em Angola, não é? Então, se vamos para comunidades costeiras, em que nem escola têm, são crianças que estão fora do Sistema Nacional de Ensino, aqui em Caxiva, atrás do aeroporto internacional, a 10 minutos da suposta segunda maior cidade de Angola, não há escola. Tem um barracão, que é uma igreja que paga uma miúda para ir dar umas aulas, e é o filho do Soba, que também é nosso tartarugueiro, que dá outras aulas, mas estão fora do sistema de ensino. No Cuy a mesma coisa. Então, como é que consegues, com estas populações, falar em educação ambiental? Como é que consegues que eles percebam a importância das tartarugas no ecossistema marinho? Como é que consegues que eles percebam que o lixo que está na praia é altamente prejudicial para os oceanos, para as espécies, para eles próprios, consequentemente? Não consegues dessa forma, não é? Porque são pessoas que, se tu não tens educação, se eu não fosse educada, se tu não fosses educado, se não tivéssemos tido escola, não somos seres pensantes, não somos seres que fazem uma crítica, que conseguem perceber alguma coisa. Então, temos que arranjar estratégias, não é? Para eles olharem para o lixo, se calhar de outra forma, para eles perceberem que o lixo, afinal, se calhar pode dar dinheiro, não é? Portanto, são populações sem educação e com fome. E com fome. Não é? E com carência econômica também. Tudo. O Cuio não tem... Caxiva é a mesma coisa. Não tem água, não tem eletricidade, não tem um enfermeiro. Não tem nada. Não tem saneamento básico. Nada. Então, o projeto Quitabanga também, até certo ponto, é um sistema completo, desde o início da formação, a evacuação dos produtos feitos ali e a formação investida no próprio homem. Exatamente. É esse o objetivo. O ganho da venda dos produtos nada é para o projeto Quitabanga. Ok? O projeto Quitabanga dos produtos irá tirar uma percentagem mínima, depende dos produtos, para repor material, não é? Ou seja, por exemplo, se arranjarmos mais patrocínios, eventualmente não é necessário tanto. Por exemplo, nós temos já uns tecidos lá da Teistangue de Luanda que nos patrocina, mas, por exemplo, se eu preciso de tecidos africanos, eu tenho que os comprar, não é? E se eles vão fazer pastas com tecidos africanos, por exemplo, não é? Ou outras, olha, está aqui uma tartaruguinha, por exemplo, tem partes de tecidos africanos. Eu tento sempre ir, mas isto já é a minha forma de pensar, para a parte de rentabilizar desperdícios,
não é? E eu penso assim, os costureiros todos que existem têm bué desperdício de pedaços de pano. Então, sim. o que é que nós podemos fazer com esses pedaços de pano, não é? Eu penso sempre, antes de comprar, penso sempre o que é que podemos reutilizar, onde é que podemos ir buscar, não é? Mas o dinheiro das vendas dos materiais, mesmo das nossas fardas, a ideia não é que eles estejam a trabalhar para a equipa do Quitavanga e que estejam a vestir a equipa do Quitavanga sem pagar. A ideia é, em vez de estarmos a pagar uma empresa de fora, pagarmos aos nossos que tiveram formação. E o próprio sistema ser autossustentável. Exatamente, a ideia é sempre essa. Até certo ponto também acaba por ser uma educação financeira para a própria comunidade. Exatamente, é sempre por aí. É sempre para eles perceberem que, por exemplo, olha, outro trabalho que é feito com sacos de plástico. Este trabalho, por exemplo, estas tartaruguinhas que nós depois transformamos em ou porta-chaves ou ímã para geleira, já fizemos brindes para o Porto de Luanda, para outras empresas assim que dão como brinde, mas é feito em crochê, portanto é uma técnica antiga das avós, como este cinto também, é feito em crochê, mas são os sacos plásticos. Sacos de plástico, é um cinto que já tem para aí 15 anos, é meu, e é totalmente feito com saco plástico e com uma agulha com crochê, portanto custo zero, né? Custo zero. Em vez de termos que deitar o saco... Exatamente, então estás e ao mesmo tempo na parte da formação eu aproveito sempre para a parte da educação, não é? Acabo sempre de fazer chamada lavagem cerebral ou, não é? Desformatar e voltar a formatar para perceberem, não é? Que isto vale dinheiro. Então, por exemplo, estas tartarugas ainda não são eles que estão a fazer, mas é um projeto também que eu gosto muito e trabalho com eles, que é no Compão, aqui no Compão, que é o Onjangue Pongololi. E foi um trabalho, quando eu estive no Longa, no Kwanza Sul, quando eu estive no Longa, gostava de ter ensinado isto às senhoras. O tempo que eu lá tive não deu para ensinar tudo, não é? Aprenderam a fazer, por exemplo, estas bases, esta está feita para uma base de panela, mas isto lá está, são os desperdícios das costureiras, dos panos, e são as cisnas das garrafas. Cobertas com o pano, não é? Ferramenta, tesoura e uma agulha e linha. Portanto, isto já estão a fazer lá também. Na altura, como eu não consegui e como já tinha falado que fiquei bastante apaixonada pelo projeto. É um projeto bonito. E como tinha criado esta peça, achei uma pena não estar a fazer, e é assim, eu não tenho tempo para fazê-las todas e para produzir, então falei com eles e disse, olha, tenho um centro juvenil no Compão, que eu gosto muito, tenho um centro juvenil no Compão que eu gosto muito do trabalho que fazem, então o que é que vocês acham de eu ir lá ensinar as meninas a fazer este trabalho, e serem elas a produzir para o Quitavanga. Então é isto que está a acontecer neste momento, não é? Eu fui a ensinar as jovens lá no Compão e elas é que estão a fazer agora este trabalho. Mas pensar que é assim, mesmo por dentro, é tudo saco plástico. Mas nesse momento é a única formadora para esse projeto? Neste momento sou. Tenho agora um rapaz, o Xando, que está a fazer comigo a parte de corte e costura, porque não é a minha área. Não é? Okay. Eu faço costura, mas pastas, bolsas, acessórios, não tinha formação para fazer roupa, não é? Okay. Nem tempo. Então, pronto, neste momento tenho o Xando a fazer essa parte comigo, pronto, isto já sou eu que faço, né, estas coisas, mas pronto, a ideia depois é crescermos, e eu já tenho depois, agora vou para a Praia do Farol também, ali na Lucira, também ensinar os de lá a fazer, sempre com as coisas que eles têm. Portanto, eles ali têm pedras, conchas, têm as linhas de pesca das redes que apanham no mar, então fazerem pulseiras com aquilo, fazerem... Ou seja, qualquer objeto que nós encontramos lá, que hoje é descartável, pode se tornar uma arte.
pode, é isso. Basta usar a criatividade. Exatamente. E abrir-lhes a mente nesse sentido, não é? Porque, por exemplo, olha, agora no Natal, eu peguei tínhamos estado a fazer um trabalho com esteiras, havia restos de esteiras, tinha conchas, porque há sempre conchas, estamos na praia, não é? Tinha lá uns bocados de madeira e fiz uns presépios, na brincadeira, mas no fundo para lhes mostrar, eu disse, olha, tudo é daqui, e eu vou vender isto, não era uma vez por 5.000 kwanzas. Não é? Então, e eles ficam a pensar, uau, que, não é? Transformam o lixo porque em arte. não percebem o que podem fazer. Agora, começando a ver, porque é diferente quando estás a falar com pessoas que são da minha área, não é? E que conhecem e que sabem, se eu falar, olha, boneca de jornal, isto é feito com jornal. Olha, isto A saia toda é feita de jornal. A boneca toda é jornal. Aqui o bebê é uma rolha de vinho, isto é um resto de uma t-shirt velha e um resto de um tecido, mas era jornal. Já foi lido, já foi. Mas é diferente se eu lhes mostrar, não é? Pois é, por exemplo, os brincos, que é feito de jornal. os brincos que também são de papel, este colar, isto é feito com revistas, dá para fazer, por exemplo, estou a ver aqui, isto são caixas de pasta dos dentes, que é mais grossinho, ou de caixas de cereais. Então, se eu lhes falar só, e se eles não visualizarem, não conseguem perceber. Agora, se eu lhes disser, olha, isto são uma folha de revista, dá para fazer alguns brincos, e os brincos dá para vender por X, então é dinheiro, não é? E no fundo, por acaso são bonitos? São bonitos, são peças únicas. Por exemplo, para mim eu gosto mais ainda quando percebo de onde é que é feito, não é? Porque não é nem uma máquina dos chineses que fazem em série, são peças únicas, e perceber que no fundo é isto, quando eu falo em desformatar, é isto, é olhar para a garrafa, que obviamente para vocês é apenas uma garrafa, um bidon, que o máximo vai dar para depois dar a alguém para vender quiçango ou algo do género, não é? Mas para mim vai dar para fazer pulseiras, vai dar para fazer cortinas, vai dar para fazer candeeiros, vai dar matéria-prima. Se por acaso nós quisermos visitar aí o projeto, a área onde atua, o CUI, o que é que nós podemos fazer? Podemos já combinar agora comigo. Não, a ideia é assim, olha, um leque de convidados eu preciso de começar a levar lá realmente mais pessoas até, e mais voluntários, e perceberem o que é, não é? Os acessos estão um bocadinho mal. Mostra só como é que é também esse quadro. Esta peça aqui, por exemplo, esta peça... Sem esquecer como é que nós temos que chegar lá. Esta peça também foi criada por mim, é uma criação minha, e para mim tem uma história importante. Porquê? E é uma peça que tem boa saída de venda, e lá está, ficam sempre diferentes. Então, esta peça foi criada por mim na altura do Covid. A altura do Covid, mundialmente foi muito mal para a maior parte das pessoas, para outras não, mas para a maior parte das pessoas, e para a área artística, a parte da cultura, realmente ficamos de mãos atadas, não é? Principalmente aqui em Angola. Houve países que os artistas ainda tiveram algumas saídas ou fundos para se manterem, não é? Nós não tivemos. Eu tive que, na altura do Covid, acabar com a parte da formação, das aulas, não é? Que dávamos aqui até com a Nancy, aqui perto, na escola dela com as crianças. E tive que repensar tudo, perdi a equipa que trabalhava comigo, basou tudo, e agarrei-me à máquina de costura para fazer máscaras faciais para dar de comer aos meus filhos, pura e simplesmente. Loja fechada, e quando a loja pôde abrir, a única saída que havia era as máscaras. Deixou de haver os brindes, deixou de haver o trabalho que nós fazíamos para a Sova Catumbela, de troféus reciclados, medalhas recicladas, para tudo quanto era eventos desportivos aqui, éramos nós que fazíamos, não era uma vez esse trabalho. Tudo acabou, não é? Tudo acabou, e foi tudo de repente, e foi tudo, pronto. Então, havia artistas do Era Uma Vez que já estavam a passar fome, literalmente, não é? E estou a falar agora destes dois, parte de cestaria e parte de madeira. O perfil da mulher, a cara da mulher é madeira. Então foi uma forma que eu encontrei de pensar em peças que eu pudesse lhes comprar material, não é? E fazer outras peças para vender, mas para lhes poder dar
dar Algum dinheiro, não é? sustento, né? Sustento, porque estava mesmo mal. E ficou uma criação gira e é uma peça que eu gosto, mas gosto essencialmente porque nasceu por aí. Tem Não um foi uma coisa que eu significado queria muito forte. fazer, foi uma coisa que foi pensada precisamente para isso, não é? Então, essa parte da formação que estava agora a falar, por exemplo, o Kitabanga acabou por me trazer isso, não é? Porque no fundo eu perdi a equipa, não é? Depois do Covid. O projeto Era Uma Vez não é uma loja de artesanato, ok? É um projeto que tem 3 vertentes sempre: formação, educação ambiental e a educação através da arte, não é? A parte de loja de artesanato era a última coisa e passou a ser a primeira, não é? Porque a parte da formação acabou, quer porque tinha perdido já vínculos, tinha perdido a equipa, não tinha tempo para fazer tudo, fiquei sozinha, não é? Mas não desisti, não sei se sou perseverante ou só estúpida, mas não desisti. Mas faz-me falta isso, percebes? A parte da formação. Então, o Kitabanga veio-me trazer isto, porque o que realmente me enche o coração e que me enche a alma e que fico feliz é esta parte de poder transformar vidas, não é? E de poder mudar o mundo à minha volta, de poder pôr pessoas sustentáveis, não é? E poder-lhes passar aquilo que eu sei, e aprendo sempre também tenho sempre retorno e aprendo muito com eles, não é? Então, essa era a parte principal que foi um vazio que estava em mim e que está agora a ser preenchido, pronto, através do projeto. Deixei de dar a formação como dava aqui. Nós fazíamos sempre com as crianças, na altura das férias escolares, fazíamos sempre os projetos que eram férias criativas, em que juntávamos sempre a parte de fazer ateliês de reciclagem criativa, que no fundo é assim, não era propriamente olha, vamos fazer uma bonequinha com rolo de papel higiênico. A ideia não era essa, não é? A ideia era eles perceberem que podem fazer coisas giras, ou jogos, ou brinquedos, ou coisas decorativas, com coisas que estão habituados a usar e deitar fora, não é? Mas no fundo era a tal lavagem cerebral, a tal educação ambiental, que está ali intrínseca e que nós vamos... E consigo perceber que valeu a pena, porque, por exemplo, as crianças, eu costumo dizer que são esponjas. As crianças são muito fáceis de absorver tudo aquilo que lhes dás, não é? A brincar, não precisa de ser uma coisa séria. A brincar elas vão aprendendo. E eu tenho alunos, que foram meus alunos agora, aqui em Benguela, há não sei quantos anos, e eram pequenitos, e agora já estão maiores que eu, que até hoje, as mães, as avós e não sei o quê, me dizem, olha, até hoje ela faz isto e aquilo e usa isto e usa aquilo. Então ficou, não é? Porque a ideia não é que saíssem dali a saber fazer... A formação ainda continua a dar a formação? Aqui não. Aqui não, precisamente por falta de tempo, se calhar também da organização minha de pôr outras pessoas, de formar outras pessoas. Não é fácil encontrar uma equipa. Não é fácil e acabo sempre porque assim, eu sou, como é que tenho de dizer, eu sou exigente. Eu não gosto de fazer nada a fingir que faço. E eu acredito que... Sim, então, essa parte hoje, os convidados, algumas pessoas que já passaram pela formação, continuam a fazer os objetos. Continuam. E também ainda não começaram a dar aulas tal como a professora fazia. Pois, é essa parte, é assim, eu ainda não estou segura, não tenho ninguém, e depois o projeto Kitabanga também veio assim um bocado em cima, e trocou umas voltas da vida, não é? E acabei por ter menos disponibilidade também para esse trabalho no Era Uma Vez, mas eu preciso de ter esse tempo de conseguir formar pessoas e de confiar, porque é assim, o que eu estava a dizer, não gosto de fingir que faço. Então, ou eu tenho certeza e confiança de que as pessoas vão fazer tão bem ou melhor que eu, e que vão cumprir horários, e que vão cumprir, não é? Porque eu ouvi muitas vezes aqui, e isso irritou-me profundamente. Aliás, olha, desde que abri a loja aqui, eu abri a loja em 2016, ok? Eu abri o espaço Era Uma Vez em 2016. E quando eu abri, lembro-me que fiquei 4 meses a trabalhar para abrir.
a fazer, eu queria que quando entrasses na loja, não é? E neste momento não acontece isso onde estamos, não é? Mas estou a falar o primeiro espaço que tivemos. Quando entrasses no espaço, exatamente. Ok. Eu queria que tu, quando entrasses no espaço, a parte da educação ambiental, a parte da reciclagem, falasse por si, não é? A mesma coisa que eu falei há bocado, é completamente diferente. Se eu te disser, olha, dá para fazer uma cortina altamente com estes fundos de garrafa, mas se tu não consegues vê-la, tu não consegues visualizar e perceber que realmente é muito fixe. Pois. Estás a entender? Como está aqui a boneca. Exatamente. Se eu te falar jornal. só, tu não vais pensar que poderia ser uma coisa assim, entendes? Então, eu quis fazer isso e eu vi de muita gente e fiquei muito triste com isso, porque para mim eu penso assim, o meu objetivo quando eu vim para Angola, olha, há uma reportagem que eu dei na televisão portuguesa lá que diz isso, vi há pouco tempo, por isso é que me lembrei agora, que eu disse, eu gostava muito de aprender o máximo possível aqui de reciclagem para poder ir para o meu país e poder mudar vidas lá. E o que é que eu vejo de pessoas daqui que viajam e que podem viajar, que têm a sorte de poder estudar fora. Quando digo sorte é porque a nossa educação aqui não é boa, isto que ninguém venha dizer o contrário, não é. E depois quando vêm para cá, a frase é, não, para aqui chega isso, não é preciso mais. Eu ouvi isto muitas vezes, tipo, Edna, não precisas demorar muito tempo, porque para aqui... Eu disse, não, olha, eu não tenho combo, não estou assim com bué de dinheiro para abrir um espaço, o espaço foi-me emprestado, não é? Não tinha dinheiro sequer para arrendar uma loja, muito menos no centro da cidade. Foi a Tânia Areias que acreditou no meu projeto e me emprestou a loja durante 5 anos ali. Obrigado por ter acreditado aí. Acreditou mesmo, é minha amiga há muitos anos, não é? Há mais de 30, mas foi espetacular, não é? Areias, muito obrigado por ter acreditado não ter sido, exatamente. Mas no fundo, eu ficava triste de ouvir isso. Eu disse, não, olha, eu estou a abrir em Benguela, exatamente da mesma forma, se eu abrisse no centro de Nova Iorque, ou no centro de Londres, ou no centro de Lisboa, porque não Benguela? Pois. Ou então ouvir os de Luanda quando vem cá, não, isto era bom, era em Luanda, mas Angola não é Luanda. É verdade. Isso porque não em Benguela, estás a perceber? E o que é certo é que o espaço ali, quando abriu, foi alvo de visitas de estudo de tudo quanto era escolas de Lubito e de Benguela. E de admiração também, porque nós não temos aqui... Havia visita de estudo, não se ouvia falar de reciclagem. Sim, não se ouvia falar... também. Não havia. Além do projeto Era Uma Vez... Quando eu cheguei, esquece, não havia falar de reciclagem, ninguém falava. Então eu sinto que abri portas, não é? E pelo menos que tenha valido a pena essa parte, porque eu sinto mesmo que abri portas. Mesmo que não tenha reconhecimento de quem devia ter. Percebes? Porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui a Benguela, por aconselhamento da minha mãe, foi, olha Edna, faz umas peças e vai-te apresentar à cultura para dizeres quem és, quem não és. E fui, olha, fiz umas bonecas de jornal, uns embondeiros que eu fazia também, mais umas peças, e fui à cultura, ainda era aquele espaço bonito que herdeu, e ainda era o falecido Cajibanga, o diretor da cultura. E fui-me apresentar, olha, né? Sou a Edna, a Kioka, tatá, ainda nos rimos porque ele também é Kioka, também era da Lunda, tatá. E vejo uma falta de visão até hoje. Até hoje, nada mudou. Eu cheguei assim, eu estou aqui, eu faço isto, eu quero fazer isto. Usem-me. Eu não estava a pedir dinheiro, eu não estava a pedir nada. Eu podia estar numa empresa a trabalhar com carro, com férias, com não sei o quê, desde que cheguei. Era fácil para mim. Tinha conhecimentos para isso e tenho aptidões para isso. E sempre disse à minha mãe, é assim, eu não sou pessoa ambiciosa a nível financeiro e acho um privilégio eu poder viver e dar de comer aos meus filhos
a fazer aquilo que eu gosto e que me dá prazer. Isto é um privilégio de poucos, então eu não encaro o meu trabalho, seja num lado, seja no outro, como trabalho. Não olho para as horas, não olho para nada, porque é uma coisa que me dá prazer e que eu gosto, não é? Então, se der para eu viver, não preciso de mais nada. Agora, acho triste eu nunca ter tido reconhecimento absolutamente nenhum, e quando eu digo reconhecimento, não é por vaidade, ok? Não é dizer, olha, eu não gosto de ser assim. Aliás, tu já me conheces um bocadinho e eu, se pudesse estar aí no teu lugar, por trás da câmara, era onde eu estava. Não gosto desta exposição assim. Olha, e fica a saber que foi uma luta para estar até aqui. Não gosto mesmo. Agora, acho triste, principalmente pelos outros, porque é assim, não há voz aqui nos artistas. Não é? Aquilo que eu percebi, a parte de eu ter feito a parte de loja de artesanato para todos, comunidade artística, como eu falo, foi precisamente por ver a falta de ajudas, a falta de visibilidade e de oportunidades que têm os artistas da terra, que temos bué de artistas fantásticos, talentos, uau! Então, eu podia, não é? Emprestar uma loja a mim, eu abria a loja só com as coisas da Kioka e estava-se bem, não é? Mas não era isso que eu queria realmente mostrar, apoiar, e até hoje é aquilo que eu quero, independentemente de tudo, eu quero poder fazer isso. Agora, fico triste em esta aceitação de nada mudou. Desde o Cajibanga, a todos que passaram até este último, está tudo exatamente igual. Mas para mudar, o que é que tinham que mudar? Quando diz nada tinha mudou, que haver pessoas que realmente estivessem no lugar certo e que quisessem lá estar sem ser um emprego como outro qualquer. Porque aquilo que eu vejo na cultura até hoje, não é? São pessoas que estão ali à espera do ordenado no fim do mês e que não fazem ideia do que é que se faz ou o que é que se não faz. Olha, a última conversa que eu tive com o diretor da cultura, de agora, que está quase há um ano e não sabia o meu nome, achava que eu me chamava Berta Teixeira, que é uma amiga minha e merecedora, ok? Mas pronto, percebemos isto porque ele disse que me tinha convidado para o Dia Nacional do ano cultural, da cultura, em que há 11 anos em Angola nunca fui convidada, ok? Nunca fui. Eu disse, olha, eu acho engraçado eu ter reconhecimento em Luanda e noutras províncias, Benguela não tenho. Vosso, não é? Não, Dona Berta, porque eu própria enviei o convite. Dona Berta, altamente. Estás a ver? Então nada mudou, como o ano passado, porque também já tinha dado cabo da cabeça da diretora da cultura. Então foram-me levar o convite para o Dia da Cultura no dia anterior, ok? Sempre em cima do joelho. Então, no dia anterior, o rapaz que entrou lá, que eu já o conheço há muitos anos, disse-me, olha, vim aqui com o meu colega, que é novo na cultura, porque ele vem comigo, anda comigo a dar os convites, para conhecer também as pessoas e tal, a cultura em Benguela e tal. E ok, olha, fixe. O rapaz não deu nem uma volta à loja, não fez nenhuma pergunta, e quando ia embora disse, olha, puto, então, fala-me lá do Era Uma Vez. Pois. Mas o que é que eu Era Uma Vez? A loja que se refere à que está aqui nas instalações do Xiame, né? Exatamente. No Xiame, por exemplo, a mesma coisa. Também lhes agradeço muito, porque assim, quando eu tive que entregar a loja à Tânia, não é? E que agradeço eternamente, quando eu tive que entregar a loja à Tânia, eu fiquei naquela, o que é que eu faço agora, não é? Porque não dá propriamente para pagares uma renda assim, e pagares ordenados, e pagares não sei o quê. Então, a minha preocupação, sou-te sincera, eu não estou a dizer isto por ser fixe, não era por mim. Eu sinto que eu tenho pernas para andar, não é? E eu sozinha, sem loja, tenho trabalho que chega e trabalho a mais, até, não é? Não era por aí, dentro da minha área, não é? Mas era pensar nas pessoas que eu dou de comer ali e que iam deixar de ter essa parte. Então, o que é que eu pensei? Pensei no Xiame, porque o Xiame foi, antes da Tânia, eu era para ir para o Xiame. Porque, entretanto, encontrei um amigo meu, daqui de Benguela, que estudou comigo na Tuga,
na secundária, imagina, na primeira FIB que eu fiz aqui, e ele na altura tinha lá era aqueles carrinhos das crianças, era ele que tinha essa cena lá. E ele disse, olha, no pátio do quê? No pátio, lembras-te? Pronto, ele disse, olha, has de ir falar no CIEMI, porque eles às vezes fazem eventos com crianças, apresentas-te, deixas-te contar, porque às vezes era fixe. Isto eu estava a acabar de chegar, né? Ainda não existia, eu era uma vez sequer. E fui lá. E quando falei era o Mário, na altura, o diretor, o gerente, quando falei, eu disse, olha, eu gostava de fazer isto, depois vejo, olha, vim para aqui viver também, tenho 2 crianças, tenho gêmeos, tenho 6 anos, aqui não há nada para eles, de educativo, para fazer, então eu gostava de fazer um espaço assim, assim, assim. E ele ficou tão interessado na ideia, que disse, olha, anda ali comigo. E levou-me a das lojas, dá para fazer isso aqui? Eu disse, olha, adapta-se. Não é? A minha ideia, por exemplo, para Era Uma Vez nunca foi uma loja, era uma casa. Era uma casa velha, mas que tivesse várias cenas e que a gente pudesse até ir reformando com reciclagem e que, não é? Uma sala podemos fazer assim, trabalhos no exterior. Isso era o ideal para Era Uma Vez, okay. Não é? Para o projeto. Mas disse isso, e lembro-me que cheguei a casa, e eu estava há muito pouco tempo aqui em Angola a viver, cheguei a casa e disse, mãe, acho que me ofereceram uma loja, não quero. E começou-se a rir, és doida, achas que sim, não pode ser. Mas pronto, acabei por ficar ali, na altura estava a dar umas aulas em part-time na Nancy, acabei por sair da Nancy, só que demorou tempo demais o CIEMI, porquê? Porque a equipa de marketing é a mesma para tratar de tudo a nível nacional, e eu apanhei uma altura em que estava a abrir no Lubango, outra em Luanda, portanto, isto ia ficando para trás. E depois, numa feira de gastronomia aqui, encontrei a Tânia Areias. Então, estás fixe? Eu estou quase a ser despejada de casa, porque a minha mãe já não pode ver lixo, que é material de trabalho, não é? Pois. E tal, não sei o quê, o CIEMI nunca mais me responde. E foi quando ela, imediatamente, olha, um espaço de não sei quantos metros quadrados, achas que dá para ti? E eu, na segunda-feira a seguir, tinha a chave. E disse ao CIEMI que, não, mas agora já é tarde, já não vou. Então, quando a Tânia precisou da loja, e quando eu estava nesse impasse de o que é que eu faço da minha vida, veio-me à cabeça, e por que não? Eu penso que pedir não é roubar, e o não é sempre garantido. Então, deixa-me tentar. Então, escrevi um e-mail para o CIEMI, olha, assim, apoio à arte e cultura nacional, é como? Já mudamos 3 vezes de loja no CIEMI, porque agora se quiserem alugar esta, tem que sair. Não é? Temos uma renda... A arte é uma renda muito pronto, reduzida. Uma renda reduzida, não é? Não, com o apoio deles, portanto sou muito grata e também. Como é que surgiu a vontade de se inclinar para a arte, principalmente para a área da... Olha, eu acho que há coisas que nós não entendemos na altura. Eu acho que esse bichinho veio da minha avó. Eu quando saí daqui na altura pronto, ainda já da Revolução e tal, fui viver com a minha avó em Portugal. E a minha avó era uma pessoa de muito trabalhos manuais. Fazia crochê, costura, malha, já na altura que não era uma coisa normal, mas fazia muita reciclagem de materiais. Então, como eu cresci uns anos a ver isso e ela a ensinar-me, por exemplo, o crochê e este trabalho, eu aprendi a fazer quando tinha 8 anos. Não é? 8, 9 anos foi quando eu aprendi a fazer coisas que, se me perguntasses com 20 anos se eu ia fazer crochê, eu ia me rir na tua cara, porque achava que não ia precisar disto para nada na minha vida. E hoje uso. Portanto, eu acredito que a fonte, a base vem daí. Depois, na altura em que engravidei e que era gêmeos e que não queria pôr os meus filhos num infantário e queria poder usufruir um bocado mais da parte de estar com eles, já fazia, sempre fiz, tipo, às vezes queria oferecer alguma coisa, aniversário, amigos e tal, e gostava sempre de eu fazer coisas, ser eu a fazer, ou coisas para casa. Então acabei por ter isso. Depois tive uma amiga que esteve lá, falecida já, americana, que foi a que me ensinou a fazer com os sacos de plástico. Depois, na altura, fui ensinar a fazer, eu era voluntária num centro de uma igreja no Algarve,
que trabalhava com famílias carenciadas, então fui-lhes ensinar a fazer isto. E aprendi não, vi uma peça de jornal e fiquei fascinada com aquilo e cheguei a casa e enquanto eu não aprendi a fazer não parei. Portanto, eu acho que veio por aí, pela vontade Por ter visto a avó constantemente a fazer. Sim, e depois pronto, pela parte de poder fazer trabalhos em casa que pudesse estar com os meus filhos. E depois a parte da reciclagem, pronto, como comecei com a parte de reciclagem, a partir daí acaba por ser uma bola de neve. Já que está a falar de filhos, ser mãe de gêmeos é difícil? É tudo a dobrar, as coisas boas e as coisas más, né? As coisas boas. Olha, por acaso ainda ontem disse, eles são gêmeos bem diferentes, mesmo, em tudo. E pronto, um está naquela fase difícil do teenager, mas agradeço que Deus tenha os dois ao mesmo tempo. Mas é bom. Agora, nós estamos aqui a falar também sobre o que acha do surgimento das novas casas de compra e venda de plástico, né? Para a arte de reciclagem. Acho que atrapalha um bocado. Acha que não alteraria nada em termos de material para se fazer arte? Não, é assim, aqui em Angola temos muito ainda que fazer, há muito trabalho pela frente, se vamos falar em lixo. Aliás, eu vou todas as semanas para o Cuio e passo ali num lixão a céu aberto aqui na estrada do Dombe. Do Dombe, sim. Que digo eu que estão a tentar disfarçar e pôr um bocado mais para trás, para não se ver tudo na parte da estrada. Como já fui enganada aqui pela empresa de limpeza, precisamente antes do Covid, em que eu levei até crianças e por isso me senti muito mal. Levei a achar que já se fazia aqui a tal parte de reciclagem e era mentira, não é? Era mentira, porque depois estava uma amiga da Nancy, americana cá também, que foi comigo e com as crianças fazer uma das visitas, e o fulano tinha-me dito que depois os lixos iam para Luanda, para empresas de reciclagem. Essa americana estava a fazer também um trabalho audiovisual para levar para os Estados Unidos, para conseguir arranjar os patrocínios para fazer aqui trabalhos sobre o plástico. E quando eu liguei a esse senhor a dizer, a perguntar-lhe qual era a fábrica para onde ele levava os plásticos para Luanda, ele começou a gaguejar e ok, percebi que era mentira e que, portanto, é assim, a nível de reciclagem, a reciclagem de material deve ser, não é? Falando nos R's, não é? Que tens a parte de reduzir, de reutilizar, de reciclar, de repensar, não é? A parte da reciclagem deve ser o último pensamento. O primeiro pensamento deve ser o repensarmos nas nossas atitudes, diárias até, para podermos reduzir os lixos que produzimos. Produzir cada vez menos lixo. Exatamente. E só depois é que devemos pensar nessa parte de reciclagem, porque se vamos pensar a parte da reciclagem também existe recursos, não é? Então, mas pronto, quer dizer, nós aqui precisamos muitíssimo, obviamente, de... Então para onde é que vão esses lixos, plástico, papelão, já que nós não temos aqui? Eu creio que em Luanda já há, agora não sei quem está a fazer seriamente ou não é? Eu tive esses exemplos que era mentira, não é? Agora creio, e já li informações, já vi, que fazem. Agora, como também vivo aqui e sei que não posso acreditar nas informações que vejo, muito menos na televisão, em jornais, então não sei onde é que está a parte de verdade ou não. E se por acaso as pessoas estão aqui a acompanhar a entrevista, quiserem aprender mais um bocado sobre a reciclagem, atualmente, já que as formações já não são como anteriormente, aonde é que podem correr? Sim, podem sempre contatar o Era Uma Vez e é sempre possível se criar condições para fazer alguma coisa.
Agora, por exemplo, estás a falar nisso e eu penso que tive vários exemplos assim quando estava aqui na cidade, de grupos de jovens que andavam ou no liceu ou faculdades ou quê, e que precisavam de fazer trabalhos sobre a reciclagem ou sobre educação ambiental, iam-me pedir ajuda, eu sempre dei essa ajuda, sempre fiz o meu trabalho voluntário e sempre irei fazer, faz parte da minha essência, não é o dinheiro que me move, não é? Para tudo. Então, agora, o conselho que eu dou é, como é que um jovem que está num liceu já ou numa faculdade vem comigo, por exemplo, vem ter comigo para pedir ajuda para fazer um trabalho e não fez absolutamente pesquisa nenhuma com as ferramentas que hoje em dia. Só não sabe quem não quer, João. Ok. Hoje em dia só não sabe quem não quer. Com tantas ferramentas que nós temos por aí. Não falta informação. Não falta ir buscar informação gratuita, não é? Através da internet consegues ir buscar absolutamente tudo, filtrar o que é bom e o que não é, e consegues ir buscar essa informação. Agora, mais uma vez, as escolas também não ensinam as crianças a pesquisar, a pensar. O sistema de ensino está na mesmice. O sistema de ensino vais decorar esta matéria e vais despejá-la na prova. Ok, não dá a possibilidade do estudante explorar as suas possibilidades. Não há a parte sequer de crítica, de comparação, e, sinceramente falando, acredito perfeitamente que a educação é... Então seria bom que também o artesanato fosse incluído no sistema de ensino, pelo menos no ensino primário, né? Olha uma coisa, como tu disse, estudei em Portugal. Nós tínhamos os trabalhos manuais, os trabalhos oficinais, e sei que aqui também havia antigamente. Algumas creches têm. Hoje em dia, não estou a falar antigamente, sei lá, na época dos meus pais, né? Hoje em dia, eu lembro-me, não era uma vez quando comecei a dar aulas a crianças, a maior parte não sabe usar uma tesoura, não sabe usar uma régua, a régua se tiver o zero a meio da régua, para eles não interessa a partir da ponta. Ou seja, não estão habituados a usar, ok? E não se faz nada nas escolas que não é? Ou então mandam fazer uma coisa, mas não ensinam nem mostram um modelo de... Ok. Não é? Então, as manualidades são importantes. Ensinam, por exemplo, mesmo a parte da parte da criatividade. Não é? Eu lembro-me, não era uma vez, nós tínhamos um cesto enorme que chamávamos o baú dos tesouros dos plásticos. E eram tampas e embalagens e tudo de plásticos. E era demais ver as crianças a pegar naquilo e a transformar em robôs, e em carrinhos, e em caminhão de bombeiros, e em desenvolver a criatividade, que é uma das coisas, por exemplo, que eu ouço muitas vezes, ouvi muitas vezes durante estes anos, pessoas, jovens, crianças, adultos, eu não sou muito criativa. És criativa, somos todos. A criatividade é como um músculo. Se tu não usas, ele não desenvolve. Está lá só. Agora, a partir do momento em que começas a trabalhar com as coisas, começas a desenvolver. E, por exemplo, na parte de reciclagem criativa, do artesanato reciclado, se formos a ver, para mim, o topo são países, vem da necessidade. O Brasil é fantástico. Pois, o Brasil, por acaso, é... Porquê? Pela necessidade de uma geração de renda extra familiar. Então, okay. Não há dinheiro para comprar materiais, mas os materiais estão aí. Estão aí. Pois. Não é? E que são... Então, essa criatividade vem da necessidade. E o que eu pensei, ingenuamente, quando vim para Angola, o meu pensamento era esse. Era, ok, há muito lixo lá, há uma necessidade de criar geração de renda, então, fantástico, não é? E no fundo não é assim aqui, porque mesmo a parte de artistas que eu vejo, que eu conheço, não é? Que trabalho com eles, de madeira, de cestaria, a criatividade é quase zero. Não saem do mesmo. Os artistas plásticos, estou a falar sempre às exceções, graças a Deus, mas regra geral, não sai do pensador, do embondeiro, não sai fora da caixa. E tu atravessas a fronteira e vais para a Namíbia e já vês a diferença do artesanato. Pois. E isso tem a ver com o quê? Com a criatividade, com a estimulação que tu tens. E aqui não há esse estímulo, nem há o pôr as pessoas, não é? Os jovens a
Quais são os maiores desafios que, nesse momento, que o artesanato ou que a arte atravessa aqui em Benguela? Olha, há vários. Primeiro é assim, por exemplo, materiais é muito complicado De adquirir, de né? adquirir. Ou não tens, ou perdes imenso tempo à procura. Olha, eu agora preciso de cordão para fazer umas mochilas e vou ter que ligar a uma amiga do Lubango a ver se há lá. E já fui para a praça perder um dia à procura, e já fui para o Lobito e não há em lado nenhum. E tenho uma encomenda e não tenho como fazer. Eu também me lembro que ainda vezes acho que publicas na tua rede social. Sim, porque não se encontra materiais. E resulta? E depois, outro dos problemas é a parte de visibilidade. É assim, os artesãos aqui, quando são convidados, quando são lembrados e são convidados para algum evento, não é porque lhes estamos a dar valor, é porque fica giro. Ok. Não é? É como se Fica tivessem... giro o seu governador, ou seja lá quem for, chegar à coisa e ver ali trabalho. É só por isso. Não há valorização nenhuma, nem numa garrafa de água nos dão. E tu destes-me, por exemplo. Quando eu digo isto, por exemplo, quando eu te falei da parte do projeto Quitabanga, foi a única vez que eu me senti valorizada. Até à altura nunca me tinha sentido valorizada. Entendes? Então, normalmente o que acontece é isso. Aliás, olha, vou-te dar um exemplo engraçado. Para tu veres, isto educa-se as pessoas, e eu sei que estou a educar estes anos todos, mas pensares assim, estamos no Xiami, não é? O Xiami tens o supermercado Quero e tens o cinema, tens uma data de lojas. De lojas, sim. Não é? Em loja nenhuma alguém se atreve a pedir desconto. Tu não chegas à caixa do Quero e dizes, olha, desconto. Isso é verdade. Tu não vais ao Seaside comprar sapatos, Desconto. no Era Uma Vez acham que têm direito a desconto. Isto já vês a parte da educação das pessoas, a desvalorização Quando seria... do trabalho artesanal, de perceberem que atrás disto, quando me dizem, este cesto é apenas ser tão caro, eu, então olha, vais ali à Catumbela, tens o rio, né? Ao lado vai nascer um capim, que é o cabritite, vais apanhar, vais apanhar, vais pôr a secar, cortas e tal, e depois vais fazer o teu, e depois vem-me aqui dizer se é caro. Se é caro, ok. Ou o jornal, tens que fazer isto, aquilo, então depois diz-me, então há essa desvalorização, e digo-te uma coisa, quanto mais dinheiro ou poder as pessoas têm, pior ainda. Ok, dão menos valor à arte. Muito menos. Percebes? Não é. Os artistas, tu tens aqui artistas a nível cultural, tens artistas de teatro fantástico, tens músicos fantásticos, nunca são convidados para ganharem dinheiro. Pois, é só para... E vão dar bem obrigado. Os filhos com o quê? Com bem obrigado. aplausos? Isso é verdade. Porquê que, não é? Porquê que não é visto como um trabalho, como os outros? Porquê que alguém que trabalha num banco acha que merece um ordenado, mas depois vai ali a cheirar a perfume francês e vestido cheio de grife e vai discutir preço de um cesto? É triste. E eu digo sempre, olha, é uma questão de prioridades, eu também não tenho dinheiro para ir ao salão como tu, a fazer as unhas como tu, mas dar valor, não é? Porque... Já que estamos a falar de arte, o que é que acha da arte com o surgimento das tecnologias? Acho que a arte vai desaparecer? Essas Nunca. inteligências artificiais? Nunca. E olha, pensa só no Covid, o que é que aconteceu no Covid? Não é? Das pessoas terem que ficar confinadas, sim. Sobreviveste à custa da arte. Poderes ver filmes, de poderes assistir não é? Na internet a coisas. Hoje em dia até podes fazer... sem sair do país, podes fazer visitas a galerias no exterior, galerias de arte, quer dizer, não és nada sem arte. A tecnologia não vai. Toda a gente se refugiou em casa com arte. É verdade. Não é? Então, a arte nunca na vida será substituída pela tecnologia. E a arte transforma vidas, sem dúvida. Okay. Como é que a sociedade aqui encara os artesãos? Com pessoas que não têm mais nada que fazer ou que não querem trabalhar. Vou falar sério. Não encaram isso como uma profissão. Uma pessoa que trabalha um emprego normal, dito, não é? Que tem 8 horas de trabalho por dia, não pensa que um artesão se calhar trabalha 12 ou 14 horas. Ou mais, às vezes. E ainda lhe chama uma pessoa que não quer trabalhar.
Entendes? Então, se não há entendimento, não há respeito, nem há valorização de quantas horas é que eu preciso para ter esta peça aqui assim como tu tens. Para depois tu me dizeres que não podes levar por não sei quanto. Entendes? Então, isso é não valorizares, e é assim, a arte não é para todos, isso é certo. Ok? Ou tu valorizas ou não. Porque para muita gente, olhando para aqui, consegue valorizar tipo uau, mesmo não percebendo se calhar as horas de trabalho que tem atrás, porque assim, o lixo não vem preparado para trabalhar. Isso é verdade. Não vais a uma loja comprar meio quilo de lixo de jornal já feitos. Não, entendes? Então há uma transformação primeiro do lixo em matéria-prima e depois é que vais trabalhar. Agora, há pessoas que conseguem olhar e ok, não é? Outras não, esquece. Para eles é exatamente igual se comprarem uma coisa no chinês. Não há, então não é para todos. Agora, para quem valoriza, ou para quem não valoriza, não é? Perceber que há alguém por trás que fez isto, há um esforço de alguém, há dedicação de alguém, há muito tempo, e muito tempo para aprender e para apurar as técnicas e portanto, não é para todos. Se fosses para mudar algo aqui em Mengala em prol da arte, o que é que farias? Muita coisa. Olha, mudava toda a gente que está na área de arte e cultura, mudava toda a gente. Não sobrava nenhum. Nenhum, sou sincera, não sobrava nenhum. Okay. Então, isso era a primeira coisa que se faz. É assim, tu estás num departamento, e eu não me sinto representada por ninguém que está lá, se estás num departamento de cultura, tu tens que primeiro saberes quem são os fazedores de arte e cultura da tua cidade. Nem isso sabem, não é? Tens que saber organizar as coisas, tens que saber fazer as coisas com tempo, não é no joelho de um dia para o outro, e tens que valorizar quem o faz, não é pronto, vem alguma visita, é giro ter os bismas a dançar e tem ali um cestinho para alguém dar dinheiro, porque é o único dinheiro que vão ganhar. Mais uma vez, nem uma garrafa de água, quando estão ali ao sol uma data de horas, lhes dão. Então, isso é desvalorizar o trabalho do outro. Olha, nós estamos praticamente no fim e eu tenho, as perguntas aqui não param, mas senão o vídeo fica muito comprido. Depois ninguém vê e a conversa está muito bonita. E no fundo eu nem queria que isso acabasse tão cedo. Mas como é que definirias? Geralmente eu faço isso no fim. Como é que definirias a vida? A vida é aquilo que nós fazemos dela. Ok. Eu penso assim, não é? Tu tens sempre, olha, isto é uma coisa que os meus filhos já ouviram bué de vezes da minha parte. Os meus filhos e muita gente, porque eu sou mãe de muitos, apesar de só ter 2. Às vezes ouço pessoas a dizer, não, teve que ser, não tive escolha. Eu detesto ouvir isso, porque nós temos sempre escolha. Nós podemos nos enganar a dizer que tem que ser, mas não, nós temos sempre escolha. Então, temos que saber escolher e perceber que há sempre caminhos, podes ir por ali, podes ir por ali. Perceber que por ali tens aquelas consequências, por ali tens outras. Agora, a vida é aquilo que tu fazes dela, não é? Se tu queres ter objetivos de vida, de te encaixares ali num padrão de, olha, tenho que casar, ter filhos, ter uma casa, um cão e um emprego, ok. É a vida que escolheste. É a vida que escolheste. Agora, és feliz com isso? Não é? Tipo, eu conheço bué de amigos meus daqui que estão em países tipo Alemanha, não é? Países frios, escuros e não sei o quê, e sei que são pessoas daqui que queriam era ir para a pesca e para a praia. Então, podem-me dizer, estou a ganhar muito dinheiro, e és feliz? Pois, o mais importante, és feliz? Não é? Então, o meu objetivo de vida é esse, não sei quanto tempo vou andar por aqui, mas ser feliz. Por isso é que eu há bocado te disse, para mim é um privilégio, não é? Tu não viveres para trabalhar, não é? Trabalhares para viver, porque é necessário, mas é um privilégio tu poderes fazer aquilo que gostas ou aquilo que queres, porque
Agora vamos para o último minuto. Se quer deixar algum conselho, quer deixar alguma mensagem, redes sociais. Respeito pelos artesãos, respeito pelos artistas, respeito pela arte. Quem não entender, ok, mas falar aos de lá de cima para olharem para nós com mais respeito e principalmente para perceberem que Angola é um país grande demais para tudo estar centrado em Luanda. E eu realmente sinto muita falta aqui em Benguela de vida cultural, vida artística, de eventos e ao mesmo tempo, principalmente os jovens, eu sinto bem isso, não há nada a fazer, não é? Culturalmente há muita falta, por exemplo, de divulgação, também estou a dizer isto desde que cheguei, desde o primeiro dia em que entrei na cultura, disse isto. Olha, imagina-me que eu cheguei agora para viver, ou cheguei agora para passar o mês de férias, ou para trabalhar 3 meses numa empresa. Onde é que eu me dirijo? Que plataforma, que cena é que eu tenho para saber o que é que vai se passar este fim de semana em Benguela? Não há informação, está tudo disperso, a maior parte das vezes sabes quando já acabou, quando já passou, ou quando, então não há apoios, não há. O sistema não está bem construído. Não está porque não dás valor. Se for uma coisa que tu dás valor, não é? Pois. Agora não dá, continuamos com o Monumental fechado, continuamos a ter uma data de talentos e artistas que é assim, olha, teve agora aqui que foi artista do Era Uma Vez no início, e que eu fiquei muito feliz quando ele um dia me veio ter comigo e disse, olha, tive um convite para ir para o Brasil e vou experimentar. E eu, boa sorte. Há brasas, porque aqui nunca vais ser compreendido e respeitado. E hoje é uma pessoa altamente respeitada em São Paulo. Já fez trabalhos na Globo com gente muito grande. É daqui do bairro da Lixeira. E aqui nunca sairia do mesmo. Isto como vários. Então, é triste pensarmos nisto, não é? É triste pensarmos porque assim, o artista tem que poder comer, tem que poder viver dignamente. Não é? Tal Então, como os outros nas suas profissões. É uma profissão, não é? Não é uma coisa que, olha, não me apetece trabalhar e vou ser artista. Então, ser valorizado, não ter que andar aí tipo pedintes. Pois, os artistas têm disso aqui em Benguela. Antes de deixar as redes sociais, faltou como é que nós podemos contactar para fazer uma visita lá no Cuio. Criar uma equipa, um retiro e chegar nas vossas instalações.